Sejam muito bem-vindos a esse vídeo em que a gente vai estudar a súmula número 6 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata do tema de equiparação salarial. Sem dúvida, um dos temas mais importantes e mais recorrentes em processos trabalhistas, e é uma súmula que foi fortemente impactada pela reforma trabalhista. Então a gente vai precisar de muita atenção aqui para poder compreender o alcance e o sentido dessas modificações. Tá? Então vamos lá, antes de começar aqui, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreva no canal, já deixa o seu like, ativa o sininho para poder acompanhar, receber notificações aí dos próximos vídeos aqui do nosso desafio das súmulas. Vamos lá, começando aqui é o seguinte, a súmula foi bastante impactada pela reforma então, e aqui eu fiz uma tabelinha, um quadrinho, né, colocando em vermelho quando há um impacto mais marcante aqui na súmula, né, então uma situação em que a súmula talvez até perca a sua aplicabilidade, e em azul o texto novo da reforma trabalhista, que é o texto posterior, beleza? Bom, já começando aqui então com o inciso primeiro da súmula, e é um inciso que está todo em vermelho, né? Por quê? Porque isso aqui realmente perde a aplicabilidade pós-reforma trabalhista. O texto da súmula, então, ele previa que para fins de equiparação salarial e para excluir a equiparação salarial, havia necessidade, então, de um quadro de carreira, e esse quadro de carreira ele devia ser homologado pelo Ministério do Trabalho. Então, somente se a empresa tivesse um quadro de carreira homologado pelo Ministério do Trabalho, somente nesse caso é que a gente poderia excluir a equiparação salarial fundada nesse enquadramento nos cargos, nas funções diferentes, ok? Então isso deixa de existir porque o texto da CLT pós-reforma expressamente ele coloca, né, os dispositivos desse artigo, quer dizer, da equiparação salarial do 461, não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, e aí pode ser por norma interna da empresa, negociação coletiva também, né, um regulamento, eventualmente aqui também seria a mesma situação, um plano de cargos e salários dispensada a qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Né? Então, expressamente aqui a reforma tirando essa formalidade e, portanto, ainda que a empresa não tenha cargo de carreira homologado pelo Ministério do Trabalho, mas se ela tiver um cargo de carreira, um plano de cargos e salários, né, se ela tiver um quadro de carreira, se ela tiver uma norma interna, um regulamento, uma norma coletiva prevendo as funções, né, especificamente ali, isso vai ser um fato impeditivo. Né? Isso, portanto, vai impedir a equiparação salarial. Tá? O detalhezinho que a reforma complementa aqui é o seguinte, esse quadro de carreira, né, esse plano de cargos e salários, as promoções elas podem ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou apenas por um desses critérios, tá? Quer dizer, pode ser promoção só por merecimento ou só por antiguidade. Essa é uma outra modificação importante, porque o texto da CLT, antes da reforma, ele exigia que as promoções fossem feitas alternadamente por merecimento e por antiguidade, tá? Então isso não existe mais, portanto a promoção ela pode ser por merecimento, por antiguidade ou pelos dois critérios. Maravilha? Bom, seguindo em frente aqui, esse inciso segundo é um inciso que eu deixei em azul, porque ele não foi impactado tão diretamente, mas ele vai ser um pouco temperado também com a reforma trabalhista. E o inciso fala o seguinte, para efeito de equiparação de salários, em caso de trabalho igual, quer dizer, equiparação salarial, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego, né? Então dando a importância à função e não ao emprego. Bom, isso tem a sua importância sim, mas o tempo de emprego também, quer dizer, o tempo em que os dois trabalhadores, né, que vão ser, claro, o paradigma, aquele que é apontado como referência, né, que tem um salário maior, e o reclamante, né, que é aquele que postula a equiparação, também chamado eventualmente de paragonado, né, o reclamante, aquele que está pedindo a equiparação salarial, né, existe também aqui uma necessidade de um tempo de emprego, né, a diferença de tempo de emprego entre os dois, ela não pode ser superior a 4 anos. Né? Então 4 anos no emprego e 2 anos na função. Então a função certamente ela tem a sua importância, mas o tempo de serviço para o mesmo empregador também tem a sua importância, e é isso que vem dito aqui no texto do caput do 461 e no parágrafo 1º aqui do 461 da CLT, né, que prevê justamente isso. Trabalho de igual valor para os fins deste capítulo, quer dizer, para a equiparação salarial, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador, quer dizer, o tempo no emprego, né, essa diferença não pode ser superior a 4 anos. E a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Né?
Então é aquela situação, né? Se o sujeito foi admitido 4 anos antes, né, do outro, né, no emprego, independentemente da função, isso vai ser também um fator que vai impedir a equiparação salarial. E a partir dali você vai ter promoções, mudança de cargo, mudança de função, né? E aí o que vai valer então vai ser a data da função, e a data da função também o máximo de 2 anos de diferença, né? Se com relação às funções houver um tempo maior do que 2 anos, vai ser também um fato impeditivo da equiparação salarial, tá? E aí, seguindo aqui na súmula, o inciso 3º, ele prevê a equiparação salarial só é possível se o empregado, né, que é o nosso reclamante aqui, e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação, tá? Ou seja, essa súmula aqui, ela deriva de um princípio do direito do trabalho, que é um princípio conhecido, que é o princípio da primazia da realidade sobre a forma, né? Qual é a ideia? Pouco importa então aqui o nome do cargo que se dá, se vai chamar um cargo de fulano, um cargo de operador, um cargo de técnico, um de analista, enfim, pouco importa o nome que se dê ao cargo, né? O que importa são as tarefas, as atribuições que os trabalhadores desempenham, né? Então, se o paradigma, aquele que tem um salário maior, desempenha tarefas iguais à do paragonado, que é o reclamante, se as tarefas são iguais, né? Então a função, portanto, vai ser igual. E pouco importa o nome do cargo, que eles estejam enquadrados em cargos diferentes, tá? Então esse inciso da súmula é um inciso que está vigente, que está válido. Maravilha? Beleza, seguindo em frente aqui. Aqui é uma situação que foi bastante afetada também pela reforma trabalhista, tá? O inciso 4º, ele continua vigente. E ele prevê o seguinte: é desnecessário que ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com situação pretérita, né? Então é o seguinte, aqui a gente tem presente na súmula um dos requisitos da equiparação salarial, que é a chamada contemporaneidade, né? Contemporaneidade. Ou seja, o paradigma, né, que é aquele que recebe o salário mais alto, e o reclamante, eles têm que ter trabalhado durante algum período, durante algum espaço de tempo, eles têm que ter trabalhado simultaneamente, eles têm que ter sido contemporâneos, né, o paradigma e o reclamante. Né? Pouco importa se foi muito tempo ou se foi pouco tempo. Né? Percebam que a lei, também a súmula, não estabelece um critério, por exemplo, de quantos dias ou de quantas semanas, ou de quantos meses o contrato de trabalho dos dois, paradigma e reclamante, quanto tempo esse contrato ele tem que coexistir. Quer dizer, eles têm que ser contemporâneos por quanto tempo? Será que um dia bastaria? Será que seria necessário uma semana ou um mês? Perceba, essa é uma situação, essa é uma questão que a lei não responde e também a própria súmula não responde. Em tese, com um dia, né, se houvesse um dia de contemporaneidade, quer dizer, um dia os dois trabalhando juntos, em tese já seria o suficiente, mas é claro que isso pode ser visto e pode ser avaliado em cada caso concreto, tá? Mas o fato é, pouco importa então que esse reclamante ele venha ajuizar essa ação, digamos lá, tá? Vamos trabalhar com o nosso reclamante, né? Eu vou chamar o nosso reclamante aqui de Antônio, tá? E aí digamos que o Antônio, ele trabalhou, ele começou na empresa, digamos aqui, tá? Em junho de 2021, tá? Para ficar mais preciso, eu vou colocar aqui no dia 2 de junho de 2021. E aí o segundo, que é o paradigma, o Beto, né, por exemplo, ele tinha entrado na empresa antes e o Beto ele saiu, digamos aqui no dia, um exemplo aqui, no dia 5 de junho, tá? 5 de junho também de 2021, tá? O Beto ele saiu da empresa. E aí digamos que o Antônio continua trabalhando e tal, e o Antônio vai ajuizar a sua reclamação trabalhista, um exemplo aqui, lá em maio de 2023, né? E, portanto, o Beto já tinha sido dispensado. O Beto saiu da empresa em junho de 2021. E aí, será que isso vai impedir de alguma forma a equiparação? É claro que não. É isso que explica aqui o inciso 4º da súmula. Ou seja, pouco importa que o paradigma, que no caso o Beto, ele esteja a serviço da empresa ainda lá quando a reclamação trabalhista do Antônio vai ser ajuizada. Pouco importa isso. O que importa é que eles tenham trabalhado juntos e que o pedido se relacione com situação pretérita, com situação passada. Então o Antônio vai alegar em 2023, ele vai alegar o seguinte: olha só, eu, Antônio, prestei serviço junto com o Beto, desempenhava a mesma função, tinha todos os requisitos, né, da equiparação, produtividade,
recebia um salário inferior ao do Beto e, portanto, eu, Antônio, eu quero um salário, eu quero a equiparação salarial. E é claro que a equiparação salarial, se ele conseguir a equiparação salarial, digamos que ele consiga, ainda que o Beto saia aqui em 2021, né, já que a equiparação ela vai resultar no aumento do salário do Antônio, né, é claro que isso aqui, esse salário ele vai se incorporar, né? Então o Antônio vai ter essa diferença salarial não só para junho, por exemplo, mas para todos os meses. Até quando ele saiu, até quando o Antônio vai sair da empresa, que é o nosso reclamante, ele vai ter, né, em função até mesmo do princípio da irredutibilidade salarial, tá? Então, se o salário dele ele estava defasado e ele recebe esse aumento salarial lá em junho, por exemplo, de 2021, ainda que o Beto saia depois, né, o Antônio vai incorporar esse valor até a dispensa dele mesmo, Antônio, tá? Então a súmula esclarece esse ponto. Pouco importa, portanto, que o paradigma esteja trabalhando na empresa, o que importa é claro que eles tenham trabalhado juntos, tenham sido contemporâneos em algum momento e que o pedido se relacione a essa situação passada, pretérita. Maravilha? Bom, e aí vem o inciso 6º, que eu coloquei em vermelho, porque é um inciso que foi impactado e de acordo com o entendimento que vem prevalecendo em doutrina também de jurisprudência, esse inciso ele deixa de se aplicar. Esse inciso então perdeu o seu fundamento legal a partir da reforma trabalhista, né? O inciso 6º, eu não vou ler aqui, claro, todo ele, porque ele já está superado, mas ele previa aqui em suma a ideia da chamada equiparação salarial em cadeia, também chamada às vezes de equiparação salarial em cascata, né? Em que há a indicação de um paradigma remoto, né? E esse inciso da súmula foi superado por quê? Porque o parágrafo 5º aqui, ele fala o seguinte: a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, e aí vem, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Felipe, vamos entender isso aqui um pouco melhor, né? Vamos pensar com um exemplo para poder ficar mais clara aqui a situação. Qual é a situação aqui? Vamos pensar ainda com o Antônio e com o Beto também, que era o reclamante, o paradigma que eu mencionei no exemplo anterior, e vou colocar aqui um terceiro aqui, digamos aqui o Cláudio, né? Os três aqui trabalhavam então, e aí o que aconteceu aqui, né? O Beto, né, ele pediu a equiparação salarial com o Cláudio, né? Digamos lá, o Cláudio, ele ganhava um salário, na época, digamos de R$3.000, tá? R$3.000, e o Beto vinha ganhando, por exemplo, R$2.000. Né? E aí o Beto entendia que desempenhava as mesmas funções que o Cláudio, né? A mesma função, perfeição técnica, diferença de tempo de função e de emprego não era superior a 2 anos e a 4 anos, como a gente já viu aqui. O Beto ele pede equiparação salarial com o Cláudio, então, né? E aí, digamos que o Cláudio tenha saído da empresa, por exemplo, aqui, lá no ano de 2019, né? Por exemplo, em junho de 2019, o Cláudio saiu da empresa, mas o Beto ele já tinha entrado antes disso e o Beto conseguiu equiparação com o Cláudio, né? E o Beto continua trabalhando, então, portanto, o Beto vai ter o seu salário aumentado para R$3.000 em função da equiparação que ele conseguiu. E o Beto ele saiu, como a gente falou ali, né? Se eu não me engano, eu falei que o Beto saiu em junho de 2021. O Beto sai da empresa. E o Antônio, né? Digamos aqui que o Antônio ele só entrou muito depois, né? Então perceba, o Cláudio tinha saído aqui em 2019, né? E o Antônio ele só entrou na empresa, como eu falei aqui, em junho de 2021. É aqui, em junho de 2021, que o Antônio é admitido, né? Então o Antônio, que é o nosso reclamante, né? Perceba que o Antônio ele nunca trabalhou junto com o Cláudio, né? Então o Cláudio, portanto, aqui no meu exemplo, ele vai ser o paradigma remoto, né? Ele é o paradigma remoto, porque ele simplesmente foi ele que deu margem à situação do paradigma contemporâneo, né? O paradigma contemporâneo que é o Beto, né? Por que o Beto é contemporâneo? Porque o Beto trabalhou sim junto com o Antônio, né? A gente viu aqui durante alguns dias, eles trabalharam juntos, eles foram paradigmas contemporâneos, aqui durante esse períodozinho aqui, ó, que eu estou pintando aqui, eles trabalharam juntos aqui. Então o reclamante Antônio, o paradigma contemporâneo é o Beto. Tá? Só que o Antônio, claro, nunca trabalhou com o Cláudio, né? O Cláudio saiu já desde 2019, né? E aí, qual era o entendimento que o TST tinha aqui na súmula 6 que foi superado? Era que o Antônio, nesse caso, ele podia pedir a equiparação com o Beto, ainda que o salário do Beto, o 3.000 aqui no caso, ele tivesse sido conseguido
por uma sentença que tivesse reconhecido equiparação salarial a ele, né? E perceba, aqui no meu exemplo eu coloquei três, né? Eu coloquei um reclamante e dois paradigmas. Mas a gente poderia ter, e a gente tinha na prática eventualmente, situações de paradigmas remotos que iam de A a Z, né? Ou seja, a gente tinha aí 10, 15, 20, né? Às vezes 20 paradigmas até chegar àquele paradigma originário que foi onde surgiu a equiparação, né? E o legislador percebeu o seguinte, olha, essa situação ela vai gerar resultados muitas vezes injustos. Por quê? Porque digamos que o Antônio com o Beto, né, eles tenham aí uma similaridade, um percentual de 80% de similaridade das funções deles, né? E o Beto também ele tinha, digamos, 80% de similaridade com o Cláudio, né? E aí, digamos que eu vou tendo outros, eu tenho o Davi, eu tenho o Eduardo, eu tenho o Felipe, eu tenho o Gustavo e assim segue, né? Perceba, quando chegasse no final dessa cadeia, podia ser que o Antônio, que é o reclamante que pede equiparação, ele tivesse um percentual aí de similaridade, digamos aí, de 2%, ou de 5%, ou menos até, de similaridade, quer dizer, de semelhança de atribuições e de tarefas com paradigma com paradigma inicial, né? Então, digamos lá, que era o Beto, né? Então, por exemplo, então a situação, eu posso chegar no final e ter uma equiparação de pessoas, né? Eu poderia ter uma equiparação de pessoas que tinham um percentual muito pequeno, que a atividade do reclamante era uma atividade que quase não tinha nada a ver com o paradigma que deu origem àquela cadeia de equiparação salarial. Então foi por isso que a reforma veio para tentar modificar essa situação e ela prevê, né, o entendimento que vem prevalecendo é de que a reforma então veda a equiparação em cascata, né, a equiparação em cadeia. Isso quer dizer que o Antônio, aqui no nosso exemplo, ele não pode pedir equiparação em relação ao Beto, né? Por quê? Porque no final das contas ele vai estar tendo uma equiparação remota, indireta com o Cláudio, né? Que já saiu da empresa antes mesmo do Antônio ter sido admitido, tá? Então perceba, esse é o entendimento que prevalece. Até a gente poderia criticar um pouco a redação da reforma, porque se a gente for ler com atenção aqui o parágrafo 5º, ele fala o seguinte, olha, o que é vedada é a indicação do paradigma remoto, né? Agora perceba, o Antônio aqui no meu exemplo, ele não está indicando o Cláudio, né? O Antônio está indicando o Beto, né? Então o Antônio não está indicando o paradigma remoto, ele está indicando o paradigma contemporâneo, né? A questão é, o paradigma contemporâneo, ele obteve o seu salário com base numa outra equiparação, né? E se a gente for ler com atenção, o texto da reforma não está bem claro nesse sentido não, daria para interpretar até diferentemente, tá? Eu acho que esse texto do parágrafo 5º que está aqui na tela, ele comporta até uma outra interpretação, né? Dizendo, olha, na verdade o que importa é ver a similitude da atribuição do reclamante com o paradigma contemporâneo, né? E aí pouco importa de onde que veio o salário do paradigma contemporâneo, tá? Então se a gente for pensar assim, interpretar assim, até talvez pudesse, digamos assim, reviver aqui a súmula 6, inciso 6, tá? Mas esse é um entendimento francamente isolado e francamente minoritário, tá? O entendimento que qualquer livro aí de direito do trabalho atualmente, e os julgados também vão nesse sentido, é no sentido de que, na verdade, a reforma ela impediu a equiparação em cadeia, de modo que, no meu exemplo aqui, se o reclamante, se ele obteve, né, ou melhor, se o paradigma contemporâneo obteve o seu salário com base numa equiparação com outro paradigma, que é o remoto, né, então, nesse caso, o reclamante não vai poder pedir equiparação com o paradigma contemporâneo, tá? Porque o reclamante não trabalhou junto com o paradigma remoto, né? Então, o reclamante ele só pode pedir equiparação com quem tenha trabalhado junto com ele, na mesma época, que seja contemporâneo a ele, né? E desde que esse sujeito, então, contemporâneo, não tenha obtido majoração do salário por força de uma outra equiparação salarial. Maravilha? Esse é o entendimento, portanto, a gente vai dizer que o inciso 6º da súmula também ele foi superado pela reforma trabalhista. Beleza? Bom, próximo, né? Próximo item da súmula, pulei alguns aqui e depois eu vou voltar, né? Porque agora a gente está trabalhando com os itens que foram modificados com a reforma. E o inciso 10 da súmula 6, ele foi superado com a reforma, né? Porque ele dizia o seguinte, o conceito de mesma localidade para fins de equiparação referia-se, em princípio, ao mesmo município, ou municípios que pertencessem à mesma região metropolitana, né? E isso não existe mais, foi revogado pela reforma, digamos assim, não se aplica mais a função da reforma, porque justamente o 461 ele prevê justamente que a equiparação, a identidade de funções, ela vai
ser apreciada, vai ser avaliada sempre com relação ao trabalho no mesmo estabelecimento empresarial, né? Então o paradigma e o reclamante, eles têm que ter trabalhado juntos no mesmo estabelecimento, né? E aí, claro, eu posso ter no município, eu posso ter uma empresa com 10, com 20, com 50 estabelecimentos no mesmo município e, eventualmente, em cada um dos estabelecimentos a gente pode ter salários diferentes para funções iguais, tá? Então não vai ser possível a equiparação, vai ser mais um fator aí que vai ser um fato impeditivo da equiparação, né? Isso impede, portanto, a equiparação, o fato de o paradigma trabalhar num estabelecimento diferente, ainda que seja no mesmo município, beleza? Bom, e aqui a gente começa a entrar então e a gente vai ver os itens da súmula 6 que não foram impactados pela reforma. Primeiro aqui, inciso 5º, ele menciona o seguinte: a cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental estranha cedente, se esta cedente responde pelos salários do paradigma e do reclamante. Qual é a situação aqui? É a situação de empresas públicas, empresas estatais, que cedem empregados para trabalhar em órgãos públicos, né? E aí o que a súmula fala é o seguinte: se a empresa estatal, se ela cede o seu empregado para trabalhar num órgão público, por exemplo, mas ela, cedente, empresa estatal, ela paga os salários do paradigma e do reclamante, isso não é obstáculo, isso não impede a equiparação salarial. Agora, se a empresa cedente ela não paga os salários do empregado cedido, então nesse caso isso sim vai ser um fato que vai impedir a equiparação salarial. Vamos pensar num exemplo aqui, vamos pensar numa empresa pública, tá? A empresa pública X, por exemplo, que tem empregados, né, digamos lá na função de digitador, tá? E essa empresa pública, por exemplo, digamos lá que ela cede o digitador para trabalhar, digamos, no órgão público. Vamos pensar aqui na Receita Federal do Brasil, tá? Essa empresa, ela cede empregados. Só que a empresa, ela paga, e aqui eu tenho um empregado, vamos dizer, eu tenho o Antônio, que foi cedido, e tenho o Beto, que continua trabalhando na empresa X. Os dois desempenham a mesma função, tá? A função digitador, só que um está cedido na Receita e o outro continua na empresa X, tá? O que a súmula fala é o seguinte: olha, o fato de haver uma cessão de empregados, isso por si só não exclui a equiparação salarial, tá? Mesmo que a função seja desempenhada aqui em outro órgão, aqui na Receita Federal, por exemplo. Isso no caso em que a empresa X paga o salário do Beto e a empresa X paga o salário do Antônio. Tá? Se ela paga o salário dos dois, então essa empresa ela pode vir a responder numa ação sim de equiparação salarial, ainda que os órgãos sejam diferentes. Tá? Agora, se a empresa ela paga o salário do Beto, por exemplo, mas não paga o salário do Antônio, que é o empregado cedido aqui no meu exemplo, né? Então nesse caso isso sim vai ser mais um fato impeditivo, é um fato, portanto, que vai impedir a equiparação salarial. Tá? Então, no caso de cessão de empregados, a gente tem que saber se a cedente responde ou não pelos salários do paradigma e do reclamante. Beleza? Maravilha! E agora os 3 tópicos finais aqui da súmula, que também não foram impactados pela reforma. Inciso 7º, né? Ele admite a equiparação salarial em trabalho intelectual, né? Então, desde que atendidos os demais requisitos do 461 da CLT, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica e a aferição vai ter critérios objetivos, tá? Então isso continua se aplicando sim. Trabalho intelectual é possível que você tenha parâmetros, claro, critérios objetivos, para avaliar esse trabalho, avaliar se a perfeição do trabalho é a mesma, se a produtividade vai ser a mesma também, se vai ser parecida, né? E é possível, então, com critérios objetivos, a gente buscar a equiparação no trabalho intelectual. O inciso 8º, ele menciona, é do empregador o ônus da prova, isso aqui já no processo judicial, portanto, do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial, né? Ou seja, aqui a situação dos fatos que vão obstar, né? Os fatos, portanto, obstativos que vão impedir a equiparação salarial de ser deferida, né? A gente já trabalhou aqui nesse vídeo com vários exemplos aqui de fatos impeditivos, né? A situação do serviço no mesmo estabelecimento, né? Então, na verdade, se o paradigma trabalha num outro estabelecimento, isso é um fato impeditivo, né? Se há, por exemplo, um tempo de diferença na função superior a 2 anos, fato impeditivo. Tempo de diferença no emprego superior a 4 anos, fato impeditivo. Né? Então, todos são fatos impeditivos.
Um fato modificativo, para dar um exemplo, seria a situação de uma produtividade, por exemplo, ou de uma perfeição no trabalho diferente, né? Então o paradigma e o paragonado, eles fazem a mesma função, só que um faz a mesma função com muito mais maestria, com muito mais produtividade, com muito mais qualidade do que o outro. Então esse fato modifica aquela relação jurídica. Claro, né, que em princípio seria possível a equiparação, ele modifica, né? E o fato extintivo, por exemplo, aqui seria o pagamento, né? Digamos que o paradigma ele receba um salário inferior, por exemplo, né? Ou então, digamos que o próprio empregador ele já tenha pago aquela diferença salarial, né? O empregador ele implementou na folha de pagamento a diferença salarial, né? E aí cobrindo, por exemplo, o salário do paradigma em relação ao reclamante. Então, o pagamento seria um exemplo de um fato extintivo. E qualquer situação como essa, de fato extintivo, modificativo ou impeditivo, o ônus da prova, portanto, vai ser do empregador. Tá? E para terminar aqui a súmula, o inciso 9, ele fala o seguinte: na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que precedeu o ajuizamento. Tá? A gente vai ver isso em outras súmulas aqui mais à frente. Súmulas que prevêem a diferença entre prescrição total e prescrição parcial. E aqui o TST, então, ele entende, interpreta que a prescrição na equiparação é uma lesão que vai se renovar mês a mês, né? Então, a cada mês em que há diferença de salário entre paradigma e paragonado, entre reclamante e paradigma, a cada mês surge uma nova violação e, portanto, a prescrição ela vai alcançar somente os 5 anos anteriores ao ajuizamento, ainda que, eventualmente, a diferença salarial ela seja de um tempo anterior, tá? Eu posso ter uma situação, por exemplo, em que a diferença ela iniciou 10 anos atrás, né? E aí pode ser até que 7 anos atrás o paradigma saiu da empresa, isso pode ter acontecido, né? E aí o reclamante ele vai pedir, claro, as diferenças dos 5 anos finais, tá? Dos 5 anos finais antes do ajuizamento da ação, prescrição parcial. Maravilha? Com isso a gente conseguiu fechar aqui a análise da súmula 6 do TST, importantíssimo, e a gente se vê em breve. Grande abraço, até mais!